é uma vida livre, livre pelo sangue do Senhor. E o nosso tema hoje é exatamente esse: nenhuma condenação. Porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo Jesus, Paulo diz, não há nenhuma condenação. Glória a Deus. E nós vamos então estar meditando nisso. O preço de toda a condenação já foi pago. A questão não é nem que não existe a condenação, ela existe e ela é justa, mas já foi pago um preço por ela. Mas essa tem sido a raiz de todos os problemas espirituais, tem sido também o grande problema que Satanás tem usado para acusar, para derrotar os crentes. Eu quero já começar até lendo com os irmãos um texto. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Apocalipse, último livro da Bíblia, no capítulo 12, e nós vamos ler o versículo 10. Apocalipse, capítulo 12, verso 10. Olha só o que diz: então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Isso é tenebroso, irmãos. Essa parte aqui, ela é tenebrosa. Quero chamar a atenção para você nessa última frase. Você vai acompanhar ali. Olha essa parte que está destacada: o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Você é acusado dia e noite. Fala assim para quem está do seu lado: não tem um minuto sequer que você não está sendo acusado. Por isso é um grande problema. Essa não é a única estratégia do diabo, mas essa é a mais forte, essa é a maior, essa é também, infelizmente, a que ele obtém maior vitória. Por quê? Porque uma pessoa que se sente acusada, ela tem traumas. Mas o inimigo, descrito aqui em Apocalipse 12, ele trabalha acusando como uma serpente no escuro, sem ser detectado. Mas hoje é dia de nós desmascará-lo. Hoje é dia de nós obtermos sucesso nessa área. Eu vou te falar uma coisa: se tivermos sucesso nisso, nós estamos dando um passo imenso, gigantesco, para viver uma vida abençoada e maravilhosa com Deus. Você sabe que à noite o tempo é melhor, de dia eu fico mais bem aqui para. Mas me ocorre algo tremendo, e eu não sei se é bom falar, que eu preciso te falar como que você pode detectar o sentimento de acusação. Se eu conseguir rápido eu falo no final. Mas como é que você pode detectar o sentimento, os sentimentos de acusação, de condenação? Então nós vamos ver isso primeiro, e depois nós vamos ver como é que uma pessoa acusada vive. Aí no fim nós vamos entender qual foi a obra do Senhor Jesus, para que nós peguemos a obra do Senhor Jesus e quebremos toda a acusação na nossa vida. Amém? Então vamos ler primeiro o versículo que é o mais glorioso nesse assunto. Romanos capítulo 8, verso 1. Paulo diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você deve pegar essa parte da Bíblia, você deve pegar esse versículo na sua casa, e você deve chegar diante de Deus e declarar
Portanto, agora, não é amanhã, não é mais tarde, não é no outro dia, não foi o ano passado, agora não há condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. Sabe, essa declaração muda o seu espírito, e se o seu espírito é mudado, tudo é mudado, tudo. Mas qual é o maior trunfo da acusação? É a lei, a própria lei de Deus. Deus não enviou a lei para abençoar ninguém. Deus não enviou a lei para nos direcionar a como ser uma boa igreja. Deus enviou a lei para que ela mostrasse como nós somos pecadores, pecaminosos e etc. Deixa eu tentar te dar um exemplo do que é lei, para você também entender o que se passa. Suponha que há uma panela esquentando água, e há muita pressão já está borbulhando, a água já passou de 100 graus, está muito forte, o fogo é industrial, o fogo é forte, e o fogão é baixo, e na sua cozinha tem uma criança, talvez 3 anos de idade. Aí, o que você vai fazer? Você vai chegar na criança e falar: deixa eu te falar uma coisa, se você pôr a mão nessa panela, você vai se queimar, está quente. A criança vai ouvir, talvez vai concordar, talvez não vai concordar. Depois dessa dica que você deu para a criança, qual é a coisa que ela mais quer fazer nessa terra? Pôr a mão naquela panela. Ela pode não pôr naquele dia por causa da sua vigilância, mas uma hora dessa ela vai estar sozinha no jardim e vai ver aquela panela, a panela do bem e do mal, e ela vai pôr a mão. O que vai acontecer com ela? Vai queimar, vai gritar, vai chorar. E o que você vai fazer? Eu não te disse, eu te avisei, tá vendo? É isso que a lei faz. A lei chega e fala: não cobiçarás, não matarás, não dirá falso testemunho, e aí vai a lista. Aí você vai e mente, cobiça, fala falso testemunho. Quando você termina de cometer esses pecados, a lei: eu te avisei, tá mal agora, né? Tá vendo? Pecador miserável, queimou a mão. Essa é a lei. Para que Deus mandou a lei? Para mostrar o pecado. Mas a lei hoje não nos condena mais a partir de Deus. E é saber fazer essa diferença que é a vitória dessa série de palavras e de hoje. Se a gente for olhar lá no Gênesis, do terceiro capítulo ali, Deus cria o homem, então vai avançando uma série de fatores na vida de Adão e Eva, e tem o dia que o Adão, ele peca por causa da Eva, mas ele era o cabeça, então a culpa é mais dele, e ele peca. O que ele e a Eva faz depois do pecado? Eu tenho certeza que isso foi plano do Adão. Vamos nos esconder, e aí se esconde. Deus chega lá no jardim e começa a chamar Adão, Adão, e o Adão está escondido, ele e a Eva. Deus está aí, e eles estão escondidos, mas aí Deus os acha e pergunta: por que você está se escondendo? O que ele fala? Eu tive medo e me escondi, porque eu estava nu. Até aí tudo bem, nada de segredo. Mas a pergunta que Deus faz para Adão é um negócio fora da normalidade. Quem mora no jardim, irmãos? Não é o Adão e a Eva? Quem está escondido não é o Adão e a Eva? Deus pergunta assim: quem te disse que você está nu? Alguém sorrateiramente os insinuou para pecar, mas depois alguém malignamente os acusou de ter pecado.
Mas que diabo, né? Te leva para pecar, depois fala: pecador maldito. Marra a corda no pescoço e mata, sem tem jeito. Foi isso que ele fez. Deus está falando: quem foi que te disse? Eva não foi, porque ela está escondida também, ela também está se achando nua. Então Deus está denunciando: tem alguém por trás dessa história. Quem é? É a serpente que vem a ser amaldiçoada minutos depois. Então a raiz da condenação, que é a lei, passou a ser a obra de Satanás. Ele apropriou-se de toda a lei para condenar e deixar os homens sendo condenados. Por que que quando Eva pecou e comeu da árvore, o diabo provavelmente insistiu muito para ela dar daquela comida para o Adão? Por que que o diabo não chegou e falou: Eva, acabou para você fez besteira, vai sujar para você vai morrer, Deus vai fazer outra, o Adão tem outra costela, não esquece disso, Deus vai fazer outra, então espera aí, pega um porrete, dá na cabeça dele, mata, acabou tudo. Por que que o diabo não falou isso para Eva? Porque o único pecado até aquele momento no Éden era comer aquele fruto que não deveria. Então qual poderia ser a única tentação do diabo? Tentar o Adão também comer aquele fruto. Se tivesse 500 pessoas no Éden naquele dia, a única tentação de Satanás seria que os 500 comessem aquela árvore, comessem daquele fruto. Porque ele só pode fazer a tentação com base na lei. Agora, pensa de quão terrível é o diabo, e pensa numa pessoa que sabe que é livre pelo sangue de Jesus. Onde é que está o sucesso dele? Não existe. Porque ele vai ter a lei para te condenar, mas você é alguém que declara nenhuma condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. Então que lei que ele vai usar para acabar com a sua vida? Pode usar todas, mas você é lavado, repito, no sangue do Cordeiro, e você vive assim. Maravilhoso, né? Pena que isso não acontece como nós gostaríamos. Bom, qual é o maior problema da acusação? A acusação é a raiz também de todo mal. Toda pessoa acusada, ela demonstra alguns sintomas: ansiedade, medo e depressão. Se você chegar numa pessoa normal e falar para ela: eu posso conversar com você na quarta-feira? E essa pessoa vai falar: quarta-feira, deixa eu ver, dá, pode sim, está marcado. Agora quando você fala para uma pessoa acusada: eu posso conversar com você na quarta-feira? Porque eu fiz alguma coisa? Ai meu Deus, o que ele quer falar? Deixa eu ver, não, tá tudo certo. Célula? Não, tá tudo certo. E agora? Ai meu Deus, eu não sei o que ele quer falar. Eu acho que é daquele dia lá. Eu já sei, aquele cheio de acusação. A pessoa só falou que quer conversar. Aí no dia que chega na quarta fala: é que eu ia fazer um bolo de chocolate, queria que você comesse. Aí você: ufa, pra que tanta tortura, meu Deus? Você pode ser livre. Ansiedade, medo, depressão. Mas essas questões emocionais que começam na sua vida por causa da acusação, vai gerar um problema físico. Qual o problema? Várias doenças. Ansiedade gera 110 doenças, e por aí vai. Por fim, alguém depressivo, ansioso, doente, acredita que a culpa é de Deus. Então ele é depressivo, ansioso, doente e ateu. Aí ele é pior. Tudo por causa da condenação. Veja só, vamos ler um texto aqui. 1 Coríntios capítulo 15, verso 56. Está aqui, mas se você quiser, abre sua Bíblia. Mas diz assim, o verso 55 e o 56. Diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a
lei. Guarda essa última frase. A força do pecado é a lei. Por quê? Porque você sabe por que você pensa que não vence o pecado? Você pensa que você não vence o pecado? Porque o pecado é terrível. Porque o pecado é cruel. Como Deus pode fazer com essa carne que gosta de pecado? Deus é mau. Essas são coisas que vêm na mente. Mas a Bíblia está falando, a força do pecado é a lei. Suponha que eu estou falando para você não olhar para aquela mão ali. Não olha para aquela mão. Não olha para aquela mão. Ei, olhar para essa mão é pecado. Não olha, irmão. Você está olhando, né? Você olhou para essa mão porque você é pecador demais ou porque a lei dizia não olhe para aquela mão? E ainda você continua olhando. A força do pecado é a lei ou não é? Uau! Tudo que vem falar para você faz assim, vai cair num problema. Você vai fazer o contrário. Paulo deu um grito muito forte em Romanos 7. Aquilo que eu quero fazer, porque é bom, eu não consigo. Mas aquilo que eu não quero fazer, porque é ruim, mas rapaz, é aquilo que eu faço. É naquilo que eu vivo, é naquilo que eu mergulho. Eu quero orar, pastor, em 2 horas vai me dar um sono e eu durmo. E eu estou com sono terrível e começa um filme e eu assisto ele 2 horas. Sabe? Essa é a força do pecado. A lei é a força do pecado. Mas o que a Bíblia diz? Que nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. Em João capítulo 8, verso 10, não vamos ler o texto, só vou te contar a história. Há uma mulher pega em pleno ato de adultério. Então os fariseus arrastam ela até Jesus. E eles falam: essa mulher foi pega em pleno ato de adultério. A lei manda apedrejar. E o Senhor o que diz? Ele está pensando que colocaram Jesus numa sinuca. Jesus não sabe o que fazer. Mas eu vou te falar uma coisa. Jesus, ele então está escrevendo no chão nesse momento. E aí ele olha para os fariseus e ele responde uma palavra simples: quem não tiver nenhum pecado, pode jogar a primeira pedra. Eu sei que você pensa que isso aí é uma palavra poderosa, deixou os caras no chão. Nossa, que Jesus é um cara certo. É verdade, é uma palavra poderosa. Desmascarou. Mas as pessoas são obstinadas. Você acha que não ia ter um maluco ali naquele meio que ia pegar uma pedra e falar: vou jogar porque não tem pecado não, rapaz, eu sou santo? Você acha que não ia ter? É claro que ia. Tem gente doida para todo lado. Mas Jesus está escrevendo no chão. A Bíblia não fala o que ele está escrevendo, mas eu suspeito que no mínimo ele escreveu o nome de cada um daqueles apedrejadores e colocou o pecado deles na frente e disse: pecado de morte, pecado de morte, pecado de morte. Que a Bíblia diz que um por um foi jogando as suas pedras e saindo. Eu suponho que um por um, porque primeiro Jesus falou: antes de jogar a pedra ali aqui. O cara chega lá e fala: eu sou pior que essa mulher. Vai embora todo mundo. Aí Jesus fala para a mulher o quê? Onde estão os seus acusadores? Ela fala: não tem nenhum. Ela errou. Tinha um. Jesus podia jogar a pedra nela. Podia ou não podia? Mas Jesus não é acusador. Ele é o juiz. Deus é juiz. O juiz acusa também. Mas o que ele fala para ela, mesmo ele podendo apedrejar ela? Nem tampouco eu te acuso. Agora vai e não peques mais. Jesus burlou a lei? Burlou a lei? Ele perdoou uma mulher que tinha que ser apedrejada? Não. Ele só antecipou um tempo. Todas as pedras que iam cair na cabeça daquela mulher caiu na dele lá na cruz. Por causa disso não precisou cair nenhuma na cabeça dela. Toda vez que o diabo querer te apedrejar, levante-se e fala: essas pedras nunca vai cair na minha cabeça, porque elas já foram jogadas em Jesus na cruz. Eu vou levantar livre e vou embora, e te deixo falando, seu maldito, porque eu sou livre. Isso Jesus fez. Deu a liberdade, deu
o livramento. Como são as pessoas que vivem sob condenação? Eu quero contar agora uns pontos de quem é condenado. Condenado pelo diabo, condenado pela consciência, condenado pelas pessoas ao seu redor. Aí a gente lê aqui Apocalipse 12:10. O diabo acusa dia e noite, então a acusação não vai faltar. A questão não é se está te acusando ou não. A questão é se você está assimilando o golpe ou não. Onde está a liberdade? Em não ser acusado? Impossível. A liberdade está em não assimilar o golpe. A liberdade está em dizer: essas palavras não são para mim. O meu Senhor já pagou por elas, e conseguir viver em paz depois de ouvir a acusação. Essa é a liberdade. Mas quem são as pessoas que vivem acusadas? Tem algumas aqui. Primeiro, uma pessoa que tem uma sensação constante de incapacidade. É uma pessoa que sente que está errada. Eu sinto que eu estou fazendo alguma coisa errada. As coisas começam a dar errado. E deixa eu te falar, coisas que dão errado na vida de ser humano. Já viu aquelas vídeos cacetadas? Aquilo ali é simplesmente uma coisa que deu errado. Deu ou não deu? É humano dar errado as coisas. Fala para quem está do lado: as coisas dão errado porque você e eu somos seres humanos. Mas aí, em vez de você achar que errar é humano, o que é que você faz? Eu sinto que há alguma coisa errada comigo. Eu sinto que eu tenho vivido uma vida errada. Eu sinto que essas coisas estão acontecendo porque há alguma coisa comigo. Aí vem oportunidades para você e você não aceita elas porque você fica: eu sinto que eu não vou ser capaz. Eu sinto que eu vou passar vergonha. Passe vergonha. Mas e se você não passar? Aumentou sua posição, aumentou sua postura, teve um cargo novo, cresceu na vida. Quantas pessoas são melhores do que as que assumiram o cargo, mas não assumiram porque sentiam que não tinha condições e capacidade. E aí você vive com essa sensação. Isso é uma acusação do diabo. Sabe por que você é capaz? Porque a Bíblia diz que já não vivemos nós, mas Cristo vive em nós. Se você é cheio do Espírito, haverá uma capacidade celestial sobre a sua vida. Você acha que José, escravo do Egito, tinha porte, postura, posição para sentar na mesa de Faraó e decidir? Você está enganado se você acha isso. Mas José, além de ser escravo no Egito, ele era livre, e ele era cheio do Espírito. E um dia o Espírito Santo revelou o sonho do Faraó. E o que o Faraó falou para ele? Se você que tem a revelação dos deuses descobriu este enigma, você é a pessoa certa para governar, porque os deuses vão te governar com você. Veja, então a capacidade de uma vida vencedora não está em nós, está naquele que vive e habita em nós. Segunda pessoa que vive acusada é uma pessoa que está sempre procurando um culpado. Há muitas formas de procurar culpado, e aí você talvez ache que é o seu jeito certo de ser. Eu vou te falar, é a acusação do diabo, você não é certo não. Quem se sente debaixo de condenação tenta diminuir a sensação de culpa. O Adão pecou, irmãos. Adão pecou. Deus, ele pôs o Adão lá na frente do jardim, mas aí ele pecou. Aí quando Deus chega para resolver, o que ele fala? A mulher que tu me destes me deu do fruto, eu comi. Ah, então a culpa é da sua mulher. Mas o Adão é você. Quando essa família levantou, Adão, eu liberei a bênção na sua mão. Mas na hora da culpa, ele pegou a culpa e jogou na mulher. As pessoas jogam a culpa na mulher, no marido, no filho, na cidade de Mauá,
o salário mínimo no Brasil. Existe também outro tipo de pessoas que sempre procuram um culpado, tentando aliviar a culpa. Aí eu vou e eu tomo uma multa. E aí o que acontece? Vem uma acusação terrível na minha mente, que indigno que eu sou. Como é que eu consigo falar que sou líder de uma igreja e não consigo respeitar um sinalzinho chulo de trânsito? Mas aí eu sou acusado, e o diabo vai trabalhar para mim ficar bem. E aí eu vou chegar e falar: e aí, Chocolate, já tomou uma multa? Já. E você, Everton? Já. 7 no mês? Já. E você? Já. E você, já tomou multa? Tá vendo? Quem não toma multa? Tomar multa é coisa de motorista ali. Você dirige, você toma multa. Você está entendendo? É a vida. O que eu estou fazendo? Jogando a culpa generalizando a culpa. Porque se eu generalizar a culpa, eu diminuo ela, e aí eu concluo o quê? Todo mundo toma multa, isso aí é bobeira. É terrível, mas isso é obra do diabo. A multa do outro é do outro, a sua é sua. Mas quando você tomar a multa, vai lá e paga e resolvido. Há também as pessoas que se sentem acusadas, e esse é o tipo do acusado ansioso. Aconteceu um problema. Eu cheguei aqui na segunda-feira e tinha 2 torneiras abertas ali no banheiro. Aí eu vou só comentar com o irmão. Rapaz, cheguei ontem à noite lá, tinha 2 torneiras ligadas. O irmão é acusado e ansioso. Eu não fui. Não sei, eu não fui. Não, nem entrei no banheiro. Calma, só estou falando que aconteceu isso. Não estou dizendo que a culpa é sua. Porque alguém acusado sempre vai jogar a culpa em alguém. Quarto, é o sentimento de complacência e de passividade. Essa é uma forma de aceitar a passividade, de aceitar a condenação. É as pessoas que julgam que merece. Ela merece aquele sofrimento porque olha o que ela aprontou. Uma vez chegou uma irmã para que orasse por ela, e ela estava muito mal dos pulmões. E aí ela disse: será que Deus vai me curar? E aí a gente falou: não, pai. Por quê? Porque eu mereço estar com essa doença. Ah, então Deus não vai te curar não. Deus não tira nada bom de ninguém. Tudo que você merece, Deus vai deixar com você. Ela: não, pastor, é que eu fumei já faz 50 anos. O que ela quer dizer com isso? Eu sou digna de ter essa doença porque eu fumei 50 anos. Mas ela não consegue entender que os 50 anos de fumo o Senhor já levou lá na cruz, e ela pode ganhar um pulmão novinho. Então ela é complacente. Eu estou sofrendo, sabe o que eu estou sofrendo, irmãos? Olha, deixa eu contar para vocês que eu estou sofrendo. É porque eu já aprontei demais, então eu nem ligo muito desse sofrimento. Aprontei tanto que agora Deus está certo. Não é Deus, é o diabo. O Senhor pagou para levar minhas culpas. Quinto, autopunição. Autopunição é um tipo de justiça própria. Falei disso semana passada. 2 exemplos de autopunição na Bíblia: Judas Iscariotes e Jó. Judas Iscariotes é o que entregou Jesus como traidor, e horas antes do Senhor ser crucificado, ele foi lá e se enforcou. Mas se ele tivesse ficado quieto, aquele enforcamento tinha sido pago na cruz. Mas ele ficou tão acusado, sentiu tanto peso, que ele foi lá e fez justiça própria, se autopuniu. Jó era outro. Nós falamos semana passada, no capítulo 3, verso 25, ele fala: o mal que eu temia me sobreveio. Por quê? Porque lá no capítulo 1, verso 5,
diz que ele acordava de manhã para oferecer sacrifícios a Deus, porque talvez os seus filhos tivessem pecado. Talvez. Mas ele está fazendo sacrifício a Deus porque talvez. Pastor, vai que aconteceu alguma coisa, é melhor prevenir. Não é melhor prevenir. É melhor acreditar no sacrifício da cruz. O Senhor já sacrificou-se por mim, pela minha família. Vou deitar logo em paz e pegar no sono, porque eu sou justificado. Sexto, é o sentimento de inferioridade. Eventualmente o diabo ele faz um disfarce. Ele pega o inferior, aquele sentimento de inferioridade, e transforma em humildade cristã. Aí eu decido desafiar você para ser um líder dentro da igreja. E o que você faz? Não, pastor, agora não, melhor orar mais. Ainda não é hora. Eu estou em oração, em jejum. Quem sabe? Parece humilde, parece piedoso, mas é diabólico. Se a minha liderança consiste em Cristo em mim, não existe o dia que eu estou pronto, mas também não existe o dia que eu não estou pronto, porque Cristo já está pronto, é só eu deixar Ele ser em mim. Mas então esse sentimento de inferioridade, tem medo, mas não tem coragem de dizer que tem medo, e o diabo te dá a mãozinha, fala que ainda não, fala que você quer se preparar melhor. Esse é o problema do porquê nós temos crise com liderança dentro da igreja, que os irmãos é tudo cheio de medo, de inferioridade, postas por Satanás, e aí por causa disso ficam parecendo humildes e piedosos. Tem mais, mas eu acho que essa está válida. Eu não sei se você detectou alguma coisa, que eu já vou te falar. Só tem um tipo de ser que não é acusado: anjo. Só os anjos, todo ser humano é acusado. Então não precisa ficar aí. Falou comigo, falou com nós, falou com a gente. Hoje o negócio é pra gente. Todos nós somos acusados, irmãos. Lá capítulo 12, verso 10 de Apocalipse, diz que o nosso adversário, o diabo, acusa diante de Deus dia e noite. Se não é de um jeito, é de outro. Se não é pelo próprio diabo, é usando a esposa, ou é usando o marido, ou é usando o filho, ou é usando o pai, ou é usando a mãe, ou é usando o motorista, ou é usando o trânsito, ou é usando os fenômenos da natureza. Tá sol, você sai lá fora, chove, e você fala, até a chuva me acusa. E aí você decide. Você é tão inferior que nem a chuva deixa você avançar. Canta as músicas do Fernandinho, que vai dançar na chuva, que está tudo certo. Mas uma vez que nós temos ciência que somos acusados, nós temos que ter uma outra ciência. Deus não nos chamou para viver debaixo de acusação. Deus nos chamou para viver debaixo de liberdade. Nós recebemos espírito de ousadia para ser livre, não de covardia. Para a gente então viver uma vida livre e não ser acusado, nós precisamos receber a obra do Espírito Santo. Qual é a obra do Espírito Santo? O Espírito Santo é o selo de Deus que está em nós. O Espírito Santo é o que dá testemunho diante de nós a respeito de Deus. O Espírito Santo veio para uma missão. A primeira parte dessa missão, ela está lá em João capítulo 16, verso 7. Ele veio convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. E olha o que diz: mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for,
eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então o Espírito Santo vai nos convencer de 3 obras. Primeira, verso 9, do pecado, porque os homens não creem em mim. O Espírito Santo vai nos convencer que nós somos pecadores, e para isso ele vai nos convencer do pecado. Existe uma diferença muito grande entre pecado e pecados. Não é só uma questão de ser um e ser muitos. Pecado é uma coisa, pecados é outra coisa. Como você pode entender isso? Um pé de limão dá no seu fruto limões, mas o limão e o pé de limão é a mesma coisa? Alguém já pegou lá a árvore do limão e espremeu para fazer uma limonada? Então a árvore do limão, o pé de limão é uma coisa, mas os limões que nascem é outra, sim? Pecado é uma coisa, pecados são outras. Nós somos um pé de pecadeira. Somos um pé de pecado. Então, como nós somos um pé de pecado, nossos frutos é o pecado. Então veja, eu sou um pé de pecado. E que fruto que eu dou? Mentira, inveja, chocarrices, e aí vai. Então os frutos são os pecados. O Espírito Santo vem te convencer do quê? Você mentiu de novo, mas você é mentiroso, hein? Rapaz, você nesse 1 minuto já pecou 10 vezes. Haja caderno para marcar seus pecados. É assim que o Espírito Santo fica do nosso lado, nos convencendo? Não! Ele vai nos convencer do quê? Você é pecador. Está ouvindo? Você é pecador. Não tenta dar de injusto, não. Não tenta resolver seus problemas, não. Você é pecador, rapaz. Você não me engana, não. Você é pecador. Eu vou falar até você ficar convencido. Pecador, pecador, pecador. Aí o Espírito Santo vai convencer a gente. Ele vai, é verdade, eu sou pecador, Deus, eu preciso do Senhor, porque eu sou pecador. Ele vai nos convencer. Mas depois que ele nos convencer que nós somos pecadores, vem o verso 10 que fala da justiça. Então nós somos pecadores, mas qual é a justiça de Cristo? A nossa salvação. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vós não me vereis mais. Imagina que você está morrendo afogado, só que você não sabe que é morrer afogado. Aí você afunda, bebe água, sobe, grita, e aí todo mundo que está te vendo também não sabe que você está afogando. E aí todo mundo, que legal, depois sou eu, e você afunda. Aí depois sobe boiando morto, aí agora eu, nossa. Mas imagina que você sabe que você está morrendo afogado. E imagina que quem está te vendo sabe também. Você afunda, bebe água, aí você sobe, me salva, me salva, me salva. Aí vai lá o salva-vida te salvar. O Espírito Santo vai nos convencer que nós somos pecadores, e nós vamos gritar, me salva, Senhor. E Ele vai vir nos salvar. Como Ele vai nos salvar? Nos justificando. Por que da justiça? Porque eu vou para o Pai. Porque os discípulos andavam apoiados na palavra de Jesus. Eles tinham fé por causa de Jesus. Eles criam em Jesus. Eles andavam com Jesus. Só que agora Jesus não vai estar mais entre eles. Agora Jesus vai subir aos céus. Agora esses discípulos não vão mais andar com Jesus. Aí Jesus fala o quê? Não tem problema, o Espírito Consolador vai vir depois que eu for, e Ele vai justificar vocês. Vocês não vão se sentir mal, porque Ele vai justificar vocês. Veja, então Ele vai nos convencer da justiça, a obra que Deus fez por nós, que somos justos diante do Senhor. E por fim Ele vai nos convencer do juízo, verso 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. A maioria das pessoas, infelizmente, entende esse versículo errado, e ela pensa que Deus, o Espírito Santo, te convencer do juízo é ficar falando para você está no inferno certinho, agora morre, você vê.
morre, você vai sentir o fogo na hora. Ele está te convencendo do juízo, do inferno que vai vir. Mas vamos ler o texto inteiro. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Não é o juízo sobre os homens, é o juízo sobre o diabo. E ele vai nos convencer. Sabe, quando você é pequeno, aí você tem atritos na escola, e aí alguém lá na escola te chamou de burro, e aí você chega em casa mal, falando que você é um burro mesmo. E aí sua mãe logo vai fazer o papel de Espírito Santo. Por que você está mal? É porque eu sou burro, o menino lá falou que eu sou burro. E ela vai falar: burro é ele, você é muito esperto, você é o aluno mais esperto daquela sala, você é o melhor. Ele é que é o burro, ele é mais burro, ele é burro, ele é bobo, ele é chato. Coisa de mãe. Mas vê se não é o Espírito Santo que vai fazer isso. O diabo vai te encher de acusação, aí você vai nos pés de Cristo, e aí ele vai falar: você é filho, rapaz. Essa condenação é para o diabo. Ele que é burro, ele que é chato, ele que é bobo, ele está condenado, ele vai para o inferno. Você é filho. Oh, irmãos, é a obra do Espírito Santo nos deixar bem. Toda vez que você estiver mal, vá ao Espírito Santo, porque a obra dele é te deixar bem. Oh. Mas a segunda questão da obra do Espírito Santo é Romanos 8, dos 15 aos 16, para testificar que somos filhos de Deus. O verso diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Meu Deus, nós recebemos poder para ser filho de Deus. E Ele vai testificar isso no nosso coração. Ele vai atestar, Ele vai carimbar, Ele vai repetir até você se convencer que você é filho de Deus. Ele não vai desistir, essa é a obra dele. Vai afirmar. Toda vez que você ouvir uma acusação, toda vez que você sentir inferior, toda vez que você sentir culpado, vai até o Espírito Santo e ele vai falar: você é filho, eu vou te levar para um lugar agora. Você vai na sala do trono, você vai lá no Santo dos Santos, você vai diante do Todo-Poderoso, e quando você chegar lá, Deus vai olhar e falar: você é meu filho. Está me ouvindo? Você é meu filho. Você está aqui, você está gostando deste lugar? Esse lugar é sua casa, porque você é meu filho. E as pessoas não vão entender, porque sua vida está cheia de problema, e você está de um lado sozinho, de olho fechado, feliz da vida, porque elas não conseguem enxergar a mansão celestial que o seu Pai está te chamando de filho. Essa é a obra do Espírito Santo. Talvez você pense: como é que vai nesse lugar? Eu preciso ir nesse lugar. O finalzinho do texto já mostra. Você vai lá quando você clama: Abba, Pai. Abba, querido Pai. Não importa o tanto que você está mal, basta você olhar para o alto e dizer: Pai, papai, paizinho, eu preciso de ti. Eu vim aqui, o Senhor é o meu Pai. E a Bíblia diz que Ele vai te tomar com laços de amor, que Ele vai te atrair com laços de amor, te segurar, te afirmar, dizer que você é quem você deve ser, parecido com seu Pai. E a terceira obra que o Espírito Santo vai fazer também, Hebreus capítulo 10, versos 15 até o 17, é para testemunhar que somos perdoados.
Olha o que diz o texto. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro, essa é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidade não me lembrarei mais. A terceira obra que o Espírito Santo vai fazer na nossa vida é dar um testemunho ao nosso respeito para nós. Ele vai falar para nós: primeiro, eu tenho uma aliança com você. A minha lei vai funcionar no seu coração, e as minhas palavras vão fluir na sua mente. Então, qual é a primeira obra do Espírito Santo que ele vai testemunhar para nós? Que a lei de Deus, a caminhada de Deus, vai brotar no nosso coração. É a igreja que escreve a como você caminha com Deus. Eles põem ponto por ponto de como você caminha com Deus. Mas a Bíblia fala que você vai receber as leis dentro do seu coração. E cheio da lei de Deus, ela vai fluir na sua mente. Você sabe quando tem algo no seu coração que só para a sua mente vira palavra. Eu sei que você sabe disso, mas tudo que você fala está entre seu coração e sua mente. Se você desejar uma coisa demais, já viu quando você quer comprar um carro, quando você quer trocar de carro? Aí você tem um carro, tem um Corsa e você quer comprar um Corolla, e aí você fica desejando um Corolla, aquilo entra no coração. Eu não sei se você já parou para pensar, mas todo lugar que você vai ver um Corolla, nossa, passou porque eu estou falando de volta, passou um ali agora. Aí você sobe a rua, dá de cara com o outro, e aí você vai falando, está no coração, vai para a mente, vira a palavra. Você sabe? Porque nós muitas vezes não avançamos na nossa vida, porque o que está no nosso coração é a acusação do diabo. Então o que vira a palavra é o espírito inferior, é o espírito de não vou conseguir, de não vai dar certo, é o espírito de está tudo errado. Mas quando nós chegamos diante do Espírito Santo e ouvimos o testemunho dele, sabe o que está no nosso coração? A lei de Deus. Estou livre, eu sou livre, eu não tenho condenação, eu tenho um pai, eu posso contar com meu pai. Isso vira palavra, e você começa a falar como um vencedor. E sabe o que acontece na sua vida? Ela começa a vencer. Mas ele acrescenta, né? Ele diz aqui no verso 17: e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. O diabo resolveu te lembrar de todos os seus pecados e todas as suas iniquidades. E infelizmente algumas pessoas estão andando junto com o diabo, só lembram dos pecados e das iniquidades. E o pior, aquele que pagou por todos eles na cruz não lembra mais. Você está andando com um jugo que está te matando, que para Deus não existe. Aí um dia você vai chegar emburrado diante de Deus: o Senhor nem me viu o meu sofrimento que eu tive na terra. Aí ele vai falar: não vi mesmo, eu joguei tudo lá na cruz, por isso que eu não vi. E como é que ele estava na minha vida? Não estava. Já pintou aquilo na sua mente, se abraçou e viveu como derrotado. Mas eu te fiz vencedor a vida inteira. Oh, irmãos, nós não venhamos ouvir isso do Senhor, mas que nós venhamos ouvir do Senhor outra coisa: você é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. É isso que nós temos que ouvir do Senhor. O Espírito Santo fará essa obra em nossas vidas. Então nós somos livres. Deixa eu te falar, você é livre. Quando Jesus curava e perdoava algumas pessoas, ele falava: vai e não peques mais. Está certo que aquela pessoa ainda ia cometer pecados,
Mas o que Jesus estava querendo dizer para ela? Você chegou nessa situação por causa do pecado que acumulou em você, mas a partir de hoje eu te perdoo e não acumulará mais pecado nenhum sobre você. Por isso pode ir e não pecar mais, porque está tudo pago, tudo pago, tudo pago. Você pode chegar diante do Senhor, porque você é filho. Aleluia. Se coloque em pé. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, que nesses domingos o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, que a palavra do Senhor seja viva aqui entre nós, para que nós possamos viver como pessoas livres desse mundo cheio de pessoas tão condenadas. E Ele vai nos levar a ser um canal de libertação para outras pessoas. Que o Espírito Santo faça essa obra gloriosa nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Você é filho de Deus. Fala isso para quem está do seu lado. Fala, você é filho de Deus. Oh, aleluia.